Boa noite, Cláudia Melotti, pelo Instituto Rock, para mais uma live, para a gente falar sobre adoção. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu vou receber hoje Lara Nadeu. Eu vou com as apresentações aqui da Lara. Obrigada, Sina. A Lara é uma psicóloga. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Se eu vou procurá-la. Ela é uma psicóloga e doula de adoção. A Lara atua há 10 anos no universo do acolhimento de crianças e adolescentes através do seu trabalho no Instituto Fazendo História, que a gente vai falar sobre ele. Ela atende famílias que buscam a adoção como via de parentalidade, né? A gente vai falar muito aqui da maternidade. E famílias que já estão com seus filhos e necessitam de um apoio para atravessar os desafios da parentalidade adotiva. Eu vou aqui procurar a Lara. Lara, aqui. Logo, logo ela está aqui com a gente. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão me colocando aqui. Eu vou tentar não Entrou. Oh. Oi! Oi, Lara. Tudo bom, Cláudia? Tudo, e você? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Já te apresentei, já contei quem você é, e agora eu vou só entrar na minha fala do Instituto. O Instituto está completando 3 anos hoje, esse mês, né? Com muita alegria que a gente está aqui com a Lara para comemorar esses 3 anos que a gente acredita como instituto, que a gente já trouxe muita informação, já construiu uma rede de profissionais da saúde, tanto física e mental, para seguir nessa jornada Rokitansky. E uma coisa que eu tenho comigo e que eu tive uma conversa rápida com a Lara e que eu já passei para ela e eu queria passar para vocês, que sempre a construção do canal vaginal é algo muito importante, é algo físico, é algo que quando a gente fala da síndrome de Rokitansky é o que vem à mente da maioria das pessoas, do desafio da construção do canal vaginal, que é, não minimizando, se possível ser feito com a dilatação e, caso não, com a cirurgia. Mas a maternidade, o olhar para a maternidade, ter as informações da maternidade, seja ela qual for, hoje a gente vai falar de adoção, mas seja a barriga solidária, seja outros métodos, é muito importante, porque muitas meninas nos contam, e eu senti isso quando eu descobri a minha síndrome, é que a gente começa a pensar na maternidade, no problema de não ser mãe, muito antes do problema do canal vaginal, que muitas são crianças e falam, eu não vou ter filho. Eu lembro eu pequena, jovem, com 14 anos, eu não vou ter filho, como vai ser isso? Depois vem a sexualidade e a importância do canal vaginal e o problema da maternidade ou a questão da maternidade ou a informação necessária continua. Então, no meu caso, eu comecei com 14 anos mexendo com isso e ainda estou, né? Ainda estou mexendo com essa coisa da maternidade que eu acho que é super importante. E aí a gente vai ter aqui a Lara, que eu já te apresentei, e que eu queria começar te perguntando o que é uma doula de adoção aqui no Brasil e o papel e a tua atuação. Conta um pouco da tua atuação profissional para a gente. Legal, Cláudia. Bom, primeiro agradecer o convite, acho que eu não conhecia o Instituto, né, e a gente conversou brevemente semana passada e eu fiquei bem encantada, assim, pelo comprometimento de vocês, né, a seriedade, acho que, né, de fato, o impacto que vocês têm na vida de muitas meninas e mulheres, né, com essa síndrome. Então, realmente, parabéns pelos 3 anos. Muito obrigada.
Muito bacana, obrigada por me chamar. Bom, eu sou psicóloga também, né? Mas assim, na minha atuação acompanhando famílias por adoção, a doula ela é uma profissional, como a doula de parto, né? Que normalmente é mais conhecida, né? Um profissional que acompanha famílias no percurso da parentalidade, né? Normalmente do parto acompanha desde a gestação, o parto e às vezes o pós-parto, né? Então, seria alguém que acompanha uma família no seu percurso pela trajetória adotiva, né? Então, desde, por exemplo, pessoas que estão começando a pensar, né? Assim, será que adoção? Às vezes eu tenho um desejo, já pensei, mas não conheço nada, né? Queria ter informação. Até pessoas que já estão em processo de habilitação, e aí já estão também pessoas que já estão na espera, né? Aquela espera que a gente escuta muito falar, e que já receberam seus filhos e estão aí lidando com desafios e percalços aí de ter seus filhos em casa, né? Então, acho que é alguém que acompanha, que dá suporte emocional e também que traz informações nesse período, né? Eu acho que basicamente é isso. De todo o processo, que é tão importante, né? E falando desse processo, como funciona o processo de adoção no Brasil? Conta um pouco para a gente. Eu até vi a outra live, né, Cláudia? Acho que vale depois, porque vocês fizeram uma live, né, também um pouco sobre adoção, mas mais barriga solidária, né? Então, sim. Eu vi que tem umas pessoas aqui também, se as pessoas tiverem perguntas e tal, vamos ir respondendo. Mas o processo de adoção no Brasil, né, assim, ele é sempre mediado pela Vara da Infância e Juventude, né? A gente tem desde o ECA, né, assim, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação muito forte de proteção dos direitos da infância, que garantiram também na adoção uma regulamentação disso, né? Porque na verdade a adoção é algo que acontece há muito tempo, né? Assim, a gente tem histórias bíblicas de adoção, acho que é algo que atravessa a história da humanidade, né? Que quer dizer, crianças sendo cuidadas por famílias, pessoas que não gestaram essas crianças, né? Então isso faz muito parte da humanidade, mas a adoção, hoje em dia, no Brasil, ela é, né, atravessada pelo ECA e ela sempre vai ser mediada por uma vara da infância e juventude através do SNA, que hoje em dia que chama o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Então, né, normalmente, essa adoção que a gente está falando aqui, né? Porque tem outros tipos de adoção, mas essa adoção é de uma pessoa, de uma família, adultos que não conhecem essa criança, que não tem nenhum vínculo biológico com essa criança, né? E que vão se conhecer através do Sistema Nacional de Adoção. E eles vão se filiar, né? Tem uma vinculação jurídica. Então, é uma vinculação afetiva, mas é uma vinculação jurídica. Então, hoje em dia, após ECA, um filho adotivo, ele tem todos os direitos legais, de herança, tudo, de um filho biológico. É a mesma coisa, tá? Então, garante uma segurança, tanto para a família como para a criança também, né? E a gente, no nosso papo semana passada um pouco, eu falei assim, hoje... por muitos anos, a adoção ela foi pensar, ela era muito mais respondia a uma necessidade dos adultos do que das crianças, né? Então, crianças para pais que não têm filhos, né? Então, era muito essa lógica. Hoje em dia, a adoção, né, no Brasil é sempre pensada a partir da lógica da criança. Então, assim, é uma criança que foi privada, que foi separada da sua família de origem, está numa situação de acolhimento, não vai voltar para essa família e se entende que poderia ser importante para ela estar em uma outra família, né? Então, a adoção, ela busca famílias para crianças, né? Então, o foco é a criança, mas claro que tem, óbvio, a parte, né, os adultos aí que querem. E aí, eu acho que, na verdade, tem só uma questão de uma diferença de idade. Então, normalmente, a criança ou adolescente tem que ter uma diferença de pelo menos 16 anos entre criança e pretendentes à adoção. Eu acho que não tem questão... Então, isso significa que você disse 16 anos entre a criança ou adolescente adotado e
o pai ou a mãe que irá adotar, é isso? Interessante. É. Uma medida protetiva, né? A Calícia, o que for aparecendo de mensagem, eu vou te falando. Ela está perguntando, falou que descobriu com 14 anos e que quer informações. Então, essa live é para isso, é para informações. Depois a gente vai falar do Fazendo História, que é um instituto também para mais informação e talvez uma live, um Zoom, uma conversa nossa entre as meninas e mulheres Rokhtans, que para a gente aprofundar um pouquinho mais ainda cada item aqui da adoção. Lara, outra pergunta que sempre aparece: todo mundo pode adotar? Tem quem pode adotar no Brasil? Todo mundo, né? Eu acho que não tem, hoje em dia não tem nenhum tipo de configuração familiar, né? Então pode ser adoções monoparentais, uma mulher, um homem, duas mulheres, dois homens, né? Um casal heterossexual, então não tem essa questão. Uma mulher sozinha, solteira, assim, completamente. Não precisa, assim, tem famílias que até gostam, mas não precisa ser mediado por advogado também. Então, é um processo que você vai até a Vara da Infância e Juventude da sua comarca, do seu município. Então, a gente está aqui em São Paulo, e depende de onde a pessoa está situada. E o primeiro passo seria pedir quais documentações eu preciso, né? Cada vara, às vezes, tem umas modificações. Então, eles vão te passar uma lista. Você envia essas documentações. Precisa ter dinheiro para adotar? Não precisa ter dinheiro também, né? Claro que eles vão pedir uma declaração de renda, mas é mais no sentido de ver se você tem mínimas condições de criar uma criança, né? Mas também não tem essa questão de recorte de renda, tá? Ótimo. E em relação às crianças disponíveis para adoção no Brasil, existe um perfil dessas crianças? Olha, Cláudia, eu até estava vendo uns números, né? Eu vi em abril, a gente tem no Brasil, né? Em abril a gente tinha quase 32 mil crianças em acolhimento, né? No Brasil, mas 4.374 que estão aptas para adoção. O que isso quer dizer, né? A criança que está num serviço de acolhimento, que é o abrigo, né? Ou outro tipo, ela não necessariamente está disponível para adoção. Isso é uma coisa importante e às vezes é um desentendimento aí. Fale. Repete de novo só o número que me chamou muito a atenção. Você falou 32 mil acolhidas e prontas para adoção? 4.374. Nossa, uma diferença muito grande. E o que isso explica? Me explica para a gente, porque é um número gritante, né? Como eu estava dizendo, exatamente as crianças que estão em acolhimento, elas não necessariamente estão para adoção, né? Então, o acolhimento, ele é uma medida de proteção para crianças que sofreram violações de direitos e que não podem estar no seio familiar original, né? Certo. Qualquer que seja a violação, né? Mas assim, são violações graves normalmente, porque não se separa uma criança, não deveria separar uma criança da sua família por motivos, né, ordinários. Então tem que ser algo de fato muito grave, tem que ter uma avaliação técnica que tira a criança desse ambiente, né? Quando a criança vai para o acolhimento, há toda uma equipe técnica que trabalha com a família dela de origem para entender a questão, né? E ver se a criança vai poder voltar para essa família. Eventualmente, muitos casos voltam, né? Às vezes não cuidados por mãe e pai, mas às vezes cuidados por uma avó, uma tia, um primo, né? Assim, agora, alguns casos não dá, né? Não dá para voltar. Uma avaliação que não dá, um ambiente realmente que a criança não vai poder voltar, ou às vezes não há interesse, né? Então a gente tem, eu já vou dizer melhor disso, mas a gente tem a possibilidade de entrega voluntária, de que gestantes que entregam os bebês, então isso já é uma coisa que esses bebês muito provavelmente já vão para adoção direto. Mas aí as crianças têm um percurso no acolhimento, né? Então, só depois de um trabalho técnico de entendimento se é possível um retorno para sua família de origem ou não, que aí sim se pensa na possibilidade da adoção. Então,
sei lá, né? A gente falou em 32 mil crianças, 4 mil. Então, essas 27 mil crianças e pouco estão provavelmente tentando voltar para suas famílias de origem, né? Então, por isso essa diferença, Tá. né? Uma informação importante, tá. E o número de crianças que são, na verdade, a entrega voluntária, que aí não vai voltar, é um número. E você tem esse número? Não tem esse dado oficial, Cláudia, do motivo. Tá certo. Não tem. Porque essas crianças estariam aptas assim que fossem entregues, né? E normalmente, provavelmente, são bebês, né? São crianças menores, né? São bebês. A entrega voluntária acontece quando a gestante, ainda quando gestante, manifesta o desejo de entregar o bebê, né? De não cuidar. Tá. E aí ela normalmente vai já gestante para uma vara da infância, eles fazem uma escuta e aí normalmente logo depois do parto já esse bebê já vai para o acolhimento e eventualmente para uma adoção, né? Mas são casos que acontecem, né? Acho que cada vez é um direito da mulher, isso é importante dizer, né? Então, assim, é um direito da mulher. Não, até eu estava vendo a live com a Vera que vocês fizeram também, né? Então, assim, muitas mulheres são mães e não gestaram. Muitas mulheres gestaram, mas não querem ser mães, né? Assim, então, acho que tem um tanto disso. Isso é muito interessante, né, Lara? Porque uma pessoa me disse durante essa semana, você vai falar de adoção novamente, alguma coisa assim, mas tantas mulheres não querem ser mãe. Será que vocês não acham que todas as mulheres querem ser mães? Eu falei, sem dúvida, mas mesmo se querem ou não querem ser mãe, para chegar a essa conclusão, você tem que ter informação, você tem que saber das maneiras de ser mãe, ou naturalmente para as mulheres não Rokitansky, ou para as mulheres Rokitansky, adoção ou outras modalidades, até para você, porque o não, quando você tem o não, e eu falo por mim também, quando você tem o não, fica tudo muito confuso. Quando eu tinha o não, você não pode ser mãe, e na minha primeira relação, quando eu me casei, meu marido disse, Cláudia, eu não quero. Só dele não querer era uma coisa que me incomodava tanto. Eu fui amadurecer e saber. E aí eu queria, que acho que quando você não pode uma coisa, isso a neurociência explica, aí que você fica mais confusa se você quer ou não, né? É muito interessante. Então, quando eu pude sim ter um relacionamento com uma pessoa que falou, vamos, Cláudia, vamos adotar. Eu preparei todo o processo e percebi que aí eu fui entregar minha pastinha e não consegui entregar essa pastinha, e essa é uma imagem que está sempre na minha cabeça. Aí eu percebi que eu não queria ser mãe verdadeiramente, mas isso demorou muito e eu precisei poder ser mãe, pensar em estar num processo de adoção para depois descobrir que não. Então a gente está aqui, não é para falar de maternidade, porque todo mundo precisa querer ser mãe, mas todo mundo precisa olhar para isso e saber que pode ser mãe, se quiser, ou não, se não quiser, né? E aí, falando nisso, como que uma mãe ou um casal se prepara para adoção? Só uma coisa, Cláudia, que você perguntou das crianças, eu acabei desviando e não falei, né? Posso só voltar? Por favor. Vamos completando aqui sempre. Dessas 4.700, né, 4.374. Não, eu não sei, eu não vi o perfil delas, assim, mas assim, tem um pouco misto, né? Assim, a gente tem muitas crianças que estão no cadastro que são, por exemplo, um pouco mais velhas, né? De 6 anos, 7 anos. Muitas crianças que têm irmãos, né? Então, às vezes, não é só uma criança. Adolescentes, né? A maioria são crianças negras. Tem também várias crianças com deficiência ou com alguma questão de saúde importante. São só? Não, né? Mas existem também, né? Então, mas sim, assim, o mundo, a gente fala assim, o mundo ideal, né? Que a gente não, no fim, a gente não gostaria que existissem crianças que estejam aptas à adoção, né? Acho que é um problema social, né? A gente se depara com isso, assim, a gente, não gostaria que tivessem crianças que tivessem passado por violência,
por rupturas, né? Então, acho importante só, sabe, colocar isso, porque às vezes parece, e quando as pessoas estão há muito tempo esperando, assim, parece que assim, nossa, mas cadê essas crianças, né? Bom, talvez que bom, né, que não tenham tantas crianças, não é? Que bom. Isso quer dizer que tem crianças que estão conseguindo se manter nas suas famílias, não vivendo rupturas e não vivendo violências, né? Então, acho que isso é um ponto. Mas como se preparar, né? Assim, acho que... Depois a gente, emendando nessa tua fala, eu quero te perguntar do tempo médio do processo. E aí a gente sabe que o tempo médio é muito longo e que muitas crianças ficam muito tempo no abrigo aguardando, né? Mas junta tudo isso com a preparação da mulher ou do casal, e depois a gente fala desse tempo médio. Não, eu acho que eu posso falar, assim, porque não tem um tempo médio, assim, essa questão do tempo é bem complicada e depende muito de cada caso. Porque quando a pessoa, a família, né, a pessoa entra com o processo, ela eventualmente vai passar por várias entrevistas com psicólogo, assistente social, né, tem a revisão dos documentos, ela faz um curso preparatório e eventualmente ela vai preencher um perfil, que é o perfil da criança, né, com vários itens. Então, desde idade, questão de raça, etnia, doenças, várias situações. Então, tudo isso, então, por exemplo, se eu coloco, eu não aceito doença não tratável, já cai um monte de criança, entende? Assim, então, cada item que você vai limitando... Cada item é um critério de exclusão. Isso. E aí a gente... Então, depende, assim. Então, a gente tem atualmente 30 mil pessoas na fila no Brasil, 30 mil famílias. E assim, que é meio... É complicado falar disso, sabe, Cláudia? Porque, assim, claro, as pessoas vão falar, não, se você topar adotar um adolescente, ou uma criança com uma questão de saúde, de fato não demora. Não demora, né? Mas eu gosto... Aí, se você quiser um bebê de 0 a 6 meses, por exemplo, sem nenhuma questão de saúde, talvez demore, né? Mas é muito caso a caso. Agora, uma coisa eu acho importante, pensando assim, e refletir as pessoas que realmente têm esse desejo, porque é entender esse desejo, sabe? Tanto como você falou, entender o desejo da maternidade ou da não maternidade, Sim. né? Será que é isso mesmo? E, assim, bom, o que eu dou conta, né? Porque, assim, se eu sonho desde os meus 14 anos em cuidar de um bebezinho, sabe? Se eu quero ter essa experiência do bebê, se eu quero ter ou não, eu gosto de, né? Eu fico me imaginando cuidando de uma criança que já fala, uma criança escolar, né? Pode ser. Aí você... por uma pressão de, tipo, eu quero que você já vai botar, sabe, um adolescente. Ou não, eu tô até acompanhando uma mulher que o sonho era adotar adolescente. E aí, ela ia botar um bebê, aí a gente conversou, ela falou, não, na verdade eu não quero cuidar de bebê. Ela já cuidou de um bebê, já tem uma filha, eu falei, não quero mais cuidar de bebê. Sabe? Então, eu acho que é importante entender o desejo, mais do que a gente ficar preso no tempo. É claro, há um tempo, né? Há um tempo burocrático, há um tempo de espera. Isso é importante, assim, porque eu converso muito assim com pessoas que adotaram e a coisa do tempo é algo nebuloso, né? Porque, e olha o que você falou assim, bom, normalmente quando a menina descobre a síndrome na adolescência, isso já passa pela cabeça dela, né? Eu não vou conseguir ter filho. Sim. Então, talvez isso começa desde lá, sei lá, com 14 anos, 13 anos. E por muitos processos, né? Assim, processos de entender que síndrome é processos de luto, vários lutos, né? Que eu acho que a menina vai ter que fazer até, não sei, com quantos anos você foi até a vara com seus documentos? Com 38 anos. Tá. 24 então, anos depois. Exatamente, né? Exato. Você começa a amadurecer a maternidade com 14 anos. Com 14 anos, a menina, muitas histórias, a gente tem inúmeras histórias diferentes, mas a maioria das meninas com 14 anos estão brincando de boneca, né?
e não enterrando suas bonecas e começando a pensar se eu vou ser mãe ou não vou ser mãe. Então, às vezes, isso vem cedo mesmo, e tem que ser pensado, e tem que ser conversado, e informação sobre adoção tem que ser divulgado. Então, acho que essa nossa conversa é muito importante, porque acho que existem muitos preconceitos, né, em relação à adoção, e pouco conhecimento. Então, acho que isso é muito importante. Na tua experiência, Lara, qual foi o tempo menor de processo de adoção e qual foi o tempo mais longo que você acompanhou de processos de adoção? Olha, dependendo da vara, assim, um processo... Então, só acabando essa minha ideia. Então, bom, 24 anos depois, Cláudia adulta fala, então eu vou levar os documentos. Quando a pessoa leva os documentos na vara da infância, já tem um desejo disso de muitos anos, né? Sim. Não é que começou agora, eu levei o documento e começou o desejo. Então, isso é importante, porque o tempo, leva-se um tempo, mas as pessoas acho que esquecem que teve 24 anos de pensar muito sobre a maternidade até então, né? Então, parece que o tempo se estende ainda mais, né? Então, bom... Exato. Não é? Essa é uma percepção muito interessante, porque não é que foi quando ela entregou a pasta na vara, começou muito antes, né? Ou ela não conseguiu entregar a pasta, como eu. E aqui eu estou cuidando dos meus sobrinhos, dos meus amores, e numa outra forma de maternagem, né? Sim. Mas e aí, os tempos são variáveis, né? Exatamente. Quando se entrega os documentos, normalmente eu tenho visto, dependendo da vara, 1 ano para habilitação. Então, assim, 1 ano para fazer as entrevistas, passar pela avaliação, 1 ano para você estar habilitado e estar na espera, né, no SNA. Aí, depois disso, depende muito do perfil, né? Pode ser anos, mas depende, Cláudia. Eu não gosto de falar de tempo, até porque eu acho que quando o desejo, de fato, pela maternidade e a adoção talvez seja a via de muitas pessoas que estão aqui, acho que não tem que ser levado isso, sabe, em consideração assim, não de início, sabe? Eu acho que o tempo a gente vai trabalhando, a gente vai pensando. Aceitação do processo e maturação de todo o processo, né? Até a chegada do filho, né? Do filho da filha. E eu acho importante dizer que, claro que tem questões morosas da justiça, né? Assim, existe às vezes em algumas varas da infância falta de profissional. E acho que é importante dizer isso, né? Então, varas desfalcadas que os profissionais não dão conta da demanda, né? Então, acho que tem uma demora disso, mas ao mesmo tempo, a demora, ela também vem garantir uma segurança para a criança, né? Sim. Porque não é isso, né? Vai, eu quero adotar, vou ali, pego uma criança, né? Então, assim, acho que tem um tanto que garante a segurança da criança, que é o foco da adoção, né? Como eu disse antes. Tá certo. Conta um pouco pra gente agora desse preparo, como você trabalha com todo esse processo, qual é o preparo ideal para a família, para a mulher que deseja adotar? Pensando na realidade, né, do Instituto, né, e das mulheres que vocês atendem, eu acho que talvez seja, como você disse, né, assim, talvez seja muito importante essa elaboração, né, assim, de um processo da não possibilidade da gestação, né? Eu acho que isso talvez isso seja um primeiro passo, sabe? Não acho que talvez isso seja elaborável, né? Então, assim, agora eu elaborei, agora, né? Talvez seja um processo que se carregue para o resto da vida, né? Ou se carregue ainda um tempo. Mas talvez fazer esse luto dessa não gestação, eu acho que é um começo, né? Assim, acho super importante, Cláudia, que as pessoas, enfim, comecem a participar de grupos, seguir páginas, ler a respeito, lerem livros, né? Conversarem com pessoas, conhecerem pessoas que adotaram, porque está cada vez mais difundido, mas ainda é um pouco um tabu, né?
Sim. A adoção. Então, ela... Fale. Não, e de novo, eu não estou só lendo umas mensagens aqui, e de novo, informação é tudo, né, Lara? Ter informação e seguir esse caminho de coleta de informação e de elaboração dentro de cada um é extremamente importante para que todo o processo tenha sucesso, né? Seja ele de adoção, seja ele aí dentro da síndrome de Rokitansky, da construção do canal vaginal, enfim, é informação e bons profissionais ao redor, né? Entrou uma pergunta aqui, eu ia começar a falar com você das dificuldades da adoção, e entrou uma pergunta sobre guarda temporária. Se quando a família tem a guarda temporária, ela tem o risco de perder a criança. Eu estava até vendo essa aqui Não. Então, quando a criança vai para casa, né, da família, ela recebe a guarda temporária. E normalmente a adoção sai em 3, 6 meses, assim, depende do caso, mas a sentença primeiro tem esse tempo, né, que é chamado de período de convivência, e depois a sentença da adoção, né? De qualquer maneira, quando a criança, acho que isso eu não expliquei, né? Mas eu estava falando, né? A criança vai para o acolhimento, tenta-se o retorno à família de origem, e se isso não dá certo, dependendo do caso, pensa-se na adoção para essa criança. Para uma criança ser adotada por outra família, primeiro a família de origem precisa ser destituída do poder familiar, que é um processo jurídico também. Então, ela perde o poder por essa criança, então, até a criança perde normalmente o sobrenome dessa família de origem, né? Então, há uma desvinculação jurídica dessa criança para essa família para ela poder se filiar juridicamente a uma nova família, né? Então, não, quando esse processo está direitinho, está tudo certo, mediado pela Vara da Infância e Juventude, não tem jeito da família de origem pedir, até pode pedir, mas se já foi destituído e já está caminhando por uma adoção, não tem como a família de origem requerer de novo a guarda dessa criança, tá? É importante, porque os tabus, né, Cláudia? Até passou numa novela ultimamente que a mãe biológica achou ao filho, né? Então, isso vai permeando o imaginário, né, das pessoas também. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, se uma mulher com a síndrome teria alguma facilitação no processo de adoção. Não, acredito que não. Eu também nunca li nada a respeito. Até porque tem outras síndromes, né, assim, que impossibilitam a mulher de engravidar também. Tem muitas coisas, né, que podem fazer com que... Sim. Mais uma pergunta aqui, perguntando se a destituição da família ocorre antes da entrega. Então, quando a guarda temporária acontece, essa família já foi destituída, né? A família biológica. Tá. Normalmente, sim. Então, por isso que a guarda temporária é algo muito seguro, né? A guarda temporária, na verdade, pelo que eu entendo, é só para avaliar a família, né? Então, você não vai perder a família que está recebendo a criança, né? A família adotante, né? Você não vai ter um processo de retrocesso, né? Não, e para avaliar também como está sendo essa convivência, né? Exatamente. Antes de uma sentença de adoção que é irrevogável, né? Então, é quase assim, vamos ver se dá certo mesmo esse encontro entre família e criança, se a criança está bem, se está se adaptando, antes de promulgar uma sentença. Pensando ainda na parte prática e objetiva, dos processos, dos tempos, das dificuldades, você pensa em alguma, antes da gente entrar na parte mais emocional, você pensa mais em alguma informação importante que você deveria e poderia passar aqui para a gente? Em termos de processo, né? Assim, exato, de processo, de tempo, de... Olha, acho que
Acho que basicamente é isso, né, Cláudia? Acho que quem tem interesse de fato buscar a vara da infância do seu município, ver os documentos que precisam, fazer um curso preparatório, que normalmente a própria vara indica qual, né? É, e pensar, né? Assim, acho que tem um apoio, como eu disse, se munir de informações, conversar com pessoas que entendem do assunto, que já adotaram, né? Para não cair em sensos comuns, né? Em coisas um pouco desse tabu, assim. Então, acho que o primeiro passo é isso. Depois tem um monte de coisa, né? Mas tem no próprio site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, se você for CNJ Adoção, tem bastante informação também sobre o tema, tem passo a passo. Depois a gente pode fazer talvez um post, alguma coisa, até com essas referências importantes de pesquisa, né? Tem mais uma pergunta aqui, se hoje em dia ainda é possível a adoção ser feita sem passar pela fila da adoção, que isso no passado existia muito, né? Uma gestante querer dar uma criança, já fazer esse bem bolado com uma família, e isso acontecia de uma maneira. Existem histórias dessa num passado. Qual que é a tua vivência dessa fotografia do passado que existia? Olha, ainda acontece, tá? Ainda acontece, infelizmente, assim. Acho que é muito, por exemplo, o que pode acontecer é, por exemplo, famílias que se conhecem têm certo vínculo, né? E isso é um pouco a história brasileira, né? Acontece muito de uma madrinha, de uma vizinha que acabou ajudando a criar os filhos da comadre, né? Mas meio que. E aí depois volta a morar com a mãe, aí volta a morar com a. Né? Assim, tem. Então, isso é algo que acontecia muito e ainda acontece em muitos lugares do Brasil, né? Agora, o que todas as nossas leis também protegem a criança é que não aconteça, por exemplo, um intercâmbio de valor financeiro. Isso não pode existir, Certo. né? Então, assim, eu vejo uma gestante na rua e falo que eu cuido do bebê dela, isso é crime, tá? Isso é crime. Isso é crime. Por quê? Né? Eu acho que é importante pensar o porquê disso. Ah, mas não era mais fácil? Não seria mais fácil um monte de gestante aí que quer entregar o bebê e tal? Primeiro que assim, e a gente escuta, viu, Cláudia, até hoje. Ai, a prima da moça que trabalha com a minha sobrinha tá gestante e não tem condição e quer entregar o bebê. E você tá louca para um bebê, né? É claro que é tentador, né? Mas eu vou falar duas coisas, por que não, tá? Primeiro, é crime, mas assim, segundo, duas coisas que... se a gente pensar que a adoção é para garantir o melhor interesse da criança, essa família que quer adotar, ela não passou por habilitação, ela não passou por uma avaliação técnica, né? Então, sei lá, né? Pode ser aí uma pessoa que não sei o que ela vai fazer com essa criança, né? Então, acho que é um risco. E, normalmente, essas adoções por baixo do pano, elas acabam fazendo com que registros em relação à história da criança sejam perdidos. Então, às vezes, nome dos genitores são alterados, né? Às vezes nem, enfim. Então, a criança acaba sendo privada um pouco da sua história, né? O que é muito sério. Sim. Né? Ainda mais hoje, com toda esse interesse, às vezes, na carga genética, em outras informações, né? Teve um pedido aqui que eu achei interessante para indicar leituras, filmes para as famílias que estão na espera, que eu acho que pode ser uma coisa interessante. Depois a gente pode preparar um material, se você tiver alguma coisa aí de cabeça para passar, eu acho que seria bem interessante. Acho que existe sempre uma cobrança, eu não sei, as meninas Roktansky que estão aqui nos vendo, mas muitas vezes existe uma cobrança da família, da mãe, de amigos, de irmãos,
você não vai ter um filho, você não vai adotar um filho, aí tem uma brincadeira que minha mãe me cobrava, ai, Cláudia, cobrava não, né? Sugeria, você vai ser tão feliz, mãe, pensa com carinho, você trabalha demais. Aí eu falava assim, ai mãe, vai ser o que Deus quiser, aquela coisa, né? Ela falava, você acha que vão deixar uma criança na sua porta, né? Você acha que vão deixar uma criança na porta com um cestinho? E você mora em apartamento. É impossível. Então, existe tanto a cobrança, né, acho que da família, por amorosidade, não é é mais por uma preocupação de querer estimular a maternidade, né? E existe sempre também, às vezes, essa brincadeira, né? Então, tem muita gente, aí, quando você, das famílias que você acompanha, que ainda pensam no milagre, que vão deixar uma criança no cestinho na porta de casa. Ai, não sei, claro. Eu acho que é difícil bancar essa decisão, né? Que essa é a questão. Quando a gente espera que um bebê apareça na porta, né? É assim, eu não escolhi, entendeu? Apareceu aqui, então agora eu vou cuidar, né? Então, acho que tem uma dificuldade de bancar isso e como a gente disse numa conversa anterior, a adoção e como qualquer outro método, né? No caso das meninas rock, assim, não vai acontecer uma gravidez. Às vezes, muitas mulheres, a gravidez acontece sem querer, né? Assim, putz. Sim. E agora? Aí eu tenho que me haver com isso. Agora, se não há essa possibilidade, então eu tenho que realmente lidar com a minha escolha, né? Quero. Exatamente. Quero mesmo, né? Quero quanto, né? Porque às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente quer ser mãe, mas quer quanto? Isso eu acho que é uma realidade nossa. Tem que querer muito, né? Para toda mulher, Rokitansky ou não, que tem uma maternidade ativa, né? Você tem que sair do seu status quo, você tem que sair da sua vida, que seja o que você está fazendo, trabalhando, descansando, e ir atrás de um processo de adoção, que é um processo complexo, ou de outras formas que também são complexas, e muitas vezes até mais, né? Uma barriga solidária, um transplante de útero, que é um processo ainda ainda de pesquisa, mas a adoção também é um processo forte, né, na vida de qualquer família que decide ter um filho, né? Então, realmente é algo há muito a ler, a ouvir, a discutir, a conversar, para estar maduro para essa escolha, né? Ninguém adota por acaso, né? Isso não existe. Mas eu gosto de eu tenho um olhar até otimista para isso, assim, que se por um lado acho que, claro, né, tem muita dor implicada nisso, né? Porque imagino que às vezes a gente gostaria de pensar, isso que a cegonha ia trazer, que as coisas iam ser mais fáceis, sabe? Sim. Essa sensação, puxa, podia ser mais fácil, né? Então, acho que sim, acho que tem muita dor envolvida nesse processo, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, proporciona que a parentalidade que vai ser construída, ela é muito consciente, né? Sim. Ela é muito consciente. Então, normalmente eu vejo famílias que, até para lidar com as complexidades da adoção e o tempo de espera, se preparam muito, né? Leem, fazem 1 milhão de cursos, participam de rodas, vão fazer terapia, vão fazer terapias alternativas, sabe? Então, se preparam para esse momento de encontro. Um outro preconceito que eu acho que existe, uma falta de informação, existe uma informação que a grande maioria das crianças adotadas ou dos processos de adoção são crianças problemáticas. E a gente sabe que não é isso. Você tem dados sobre isso? Você tem relatos para contar para a gente? Porque a minha sensação é que aparecem casos, alguns casos, como todos, com tantos casos de filhos naturais, que também tem problemas com droga, problemas com seja o problema que for. Só que a adoção acaba carregando esse estigma de crianças problemáticas que a gente sabe. Eu conheço inúmeros lindos casos de famílias com crianças adotivas. Conta um pouco para a gente
dessa pintura aí que se faz? É um dos tabus, né, Cláudia? É aquele receio. Tem gente que até usa o termo, não sei se é esse termo correto, mas assim, do gen problemático, né? Então, assim, algo essa criança carrega geneticamente que não tem nada a ver comigo e que faz com que ela seja essa peste, ou tenha esse problema, ou tenha essa questão, né? Assim, e às vezes a criança está com a família desde o bebê, né? Então, claro que a genética tem seu papel, mas o ambiente, né, a gente sabe, tem muito, né? Então, acho que tem esse receio, né? Assim, o que essa criança carrega, né? Quase que assim, essa criança é uma desconhecida que... Agora, e como você bem disse, um monte de filho biológico que sempre esteve com a sua família tem várias questões, né? Então, sei lá, cada um olha para a própria família e avalia. Mas eu acho que sim, né? As crianças, a grande maioria, pelo menos que estão para adoção, pelo menos passaram por uma ruptura, né? Então, mesmo numa entrega voluntária, ela estava no útero da genitora, saiu, talvez ficou um tempo no hospital, né? E aí talvez foi para um acolhimento ou não, ou foi direto para a família por adoção. De qualquer maneira, há uma ruptura, né? E às vezes há violência, às vezes há situações que as crianças passaram que foram situações difíceis e que deixam marcas, né? Que marcas vão ser essas e como as crianças vão responder essas marcas, não sei, né? Porque o que a criança vai fazer com o que lhe aconteceu vai ser muito próprio. Mas sim, né, Cláudia, eu acho que é importante a gente ter em conta que às vezes são crianças que passaram por maus bocados, né? Então, talvez sejam crianças que vão precisar de mais investimento afetivo, né? De mais paciência, de mais amor, de mais presença. Questões escolares, eu acabo vendo muito isso de defasagens escolares, né? Então, crianças que vão precisar de mais ajuda nisso. Crianças que têm muito medo, né? Por exemplo, de uma devolução, né? Então, isso acontece. Até ontem estava mediando uma roda que a moça falou, ela fica o tempo todo achando que a gente vai devolver. Fala assim, faz uma birra ou acontece algum conflito na casa, que é normal, né? E a criança com medo. Vocês vão me devolver? Vocês vão me levar no abrigo de novo? Né? Então, é lidar com essas coisas. Que um filho que não veio por adoção, provavelmente não vai ter essa fantasia de devolução, né? Sem dúvida. E tem um ponto também de lidar com a história da criança. Que também é algo... A gente falou da preparação, também eu acho que é algo super importante das famílias irem se preparar, entender que a criança ela vem como... Ela não veio da cegonha, né? Ela veio de outra pessoa, né? Assim, quem é essa pessoa, o que aconteceu com ela. Acho que tudo isso é importante e as crianças vão eventualmente perguntar, né? Eventualmente vão querer saber. Cada criança é do seu jeitinho. Algumas crianças querem saber mais, algumas crianças talvez prefiram não saber e vão saber com isso quando adultas, né? Não sei. Mas cada tem caso isso, um caso, né? Que é essa particularidade também, né, da adoção, que existe uma história pregressa, né? Falando de emoção e de sentimento mais comum, eu acho que você descreveu bem esse sentimento das crianças, né, de pensar em ser devolvida, de tudo isso, quer dizer, é um universo, é difícil falar numa live em poucos minutos, de um universo psicológico de uma criança que foi adotada e também do universo psicológico dos pais que adotaram. Mas tem como você traçar assim as características mais importantes a serem avaliadas? De quem? Tem atenção tanto à criança como os pais. Vamos começar das crianças, por exemplo. Além desse receio de ser devolvida, tem perfis psicológicos mais frequentes, assim? Ou não? Esse universo é muito rico? Eu acho que não. Não dá para falar. Eu acho que não dá, assim, mas é isso, né? Cada criança
criança é um universo, mas eu acho que tem questões, às vezes, o que eu vou vendo. Depende muito, então não é uma regra, tá? Mas talvez depende da idade também, mas assim, crianças talvez que um pouco mais ansiosas, né? Com maior dificuldade de concentração também, em alguns casos. Tá. Crianças muito atentas, sabe? Aquela criança o tempo inteiro ligada, tem quase um sensorzinho, assim, de que deixa eu ver o que a minha mãe tá falando, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí que é um negócio da cozinha, a criança já tá, sabe? Ela é meio mais alerta, sabe? Com o sistema de ataque e fuga mais aceso, né? Porque, lógico, né? A batalha dela começou mais cedo, né? Do que a grande parte das crianças. Se a gente pensar, né, Cláudia, por mais que muitas crianças querem uma nova família e estão felizes para ir para adoção, a família que chega, ela é uma completa desconhecida para a criança, né? Então a criança, ela fica morrendo de medo, né? E as mais velhas falam isso, tô com medo. Então, uma mudança, e elas vivem uma mudança drástica. Assim, o mundo vira de ponta cabeça, né? Então, tô morando ali no acolhimento. Tá, pode não ser o melhor lugar do mundo, mas é o lugar que ela conhece, né? Sim. Ela tem os amiguinhos lá, ela tem os educadores que cuidam dela, ela vai na escola, tá ok. Do nada muda tudo, né? Então, esse processo de adaptação para a criança, ele leva muito esforço afetivo, emocional, né? Sim. Assim, e para a família também, né? Indo para a família, aqui tem uma pergunta para depois a gente linkar com as características das famílias, mas tem alguma idade ideal para contar para a criança a sua origem, pensando numa adoção de um bebê que não sabe da sua origem? Desde o começo. Dia 1. Desde sempre. Eu acho que quanto mais, claro que depende né, assim, a gente vai modulando a narrativa, mas quanto mais o discurso da família for permeado por essas palavras, quanto mais não for um tabu, mais fácil, né? Então, naturalidade e verdade, né? De falar para o bebê, tipo, nossa, lembra quando a gente se conheceu, né? Você estava no abrigo, a educadora tal cuidava de você, você estava com uma roupinha tal, né? Nossa, eu esperei tanto por você, sabe? E falar a palavra adoção, sabe? Quanto mais natural isso tiver no circuito, assim, da família, mais fácil é depois. E mesmo para os outros, porque a criança, ela é uma esponja, né? Então, a criança, ela observa o que o adulto fala, né? Exato. Mesmo que não seja dito, linguagem corporal e toda essa preocupação de uma família em esconder uma história deve causar muito mais dano do que benefício. Então, a naturalidade e a amorosidade é sempre bem-vinda, né? Eu vejo que ajuda muito, do que não falo nada, a gente bloqueia esse assunto e quando a criança começa a perguntar com 4, 5 anos, aí fica todo mundo tenso, né? Então, assim, ajuda que isso já esteja um pouco na narrativa familiar. E aí tem uma coisa que a gente não falou, né, Cláudia, que acho importante, que tem adoções que não se escondem, né? Por mais que a família gostaria, porque muitas vezes são adoções que formam famílias interraciais. Então, por exemplo, outro dia brancos e uma família negra. Não tem como você falar que a criança não é adotiva, né? Assim, então... Outro dia tem uma história, duas histórias engraçadas. Uma de uma mãe loira, um menino negro, conheço, e o menino parece muito a mãe. O jeito dele, as coisas, ele parece muito a mãe, mas ele é negro e ela é loira. E aí eu não sei, outro dia falando, seu filho te parece com você? Ela falou, parece muito, ele é minha cara. E virou assim o celular, aí as pessoas olharam assim, e ela com a maior naturalidade mesmo, porque ela realmente acha ele muito parecido com ela, só que um é loiro, outro é negro. Então, essa naturalidade, isso traz coisa muito positiva, né? E tem uma outra história também de um amigo meu que adotou nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. E ele adotou uma criança.
E aí a assistente ligou e falou, tenho 3 irmãos. Ele falou que ficou em pânico. E aí falou, não, então vamos, né? E aí chegaram 3 crianças. Nossa. E 3 crianças idênticas a ele. Então, assim, tem de tudo, né? É um casal homoafetivo, então muito felizes, muito felizes. Então, assim, tem várias histórias positivas, né? Tem aqui uma outra mensagem. Eu fui adotada com 3 meses e minha mãe sempre me falou que eu era filha do coração, desde pequena mesmo. Então, quando eu tive a idade para entender, fluiu normalmente. Ai, obrigada, Mari, por esse relato. Então, ela conta que a melhor coisa é a naturalidade mesmo, é falar com naturalidade. A gente está indo aqui para os nossos 5 minutos finais. Eu tô olhando rápido, né? Passa, né? Passa rápido, dá vontade de falar mais um monte de coisa. Já fica aqui o convite para a gente fazer um Zoom, que eu acho que vai ser muito legal, para a gente conversar mais profundamente, até sobre um tema que eu acho que é interessante conversar. Você achou que não era interessante conversar, mas eu acho interessante conversar das famílias... Como é que diz? Famílias acolhedoras, que eu acho que ainda é um processo interessante para mulheres que estão bem seguras da não maternidade como eu, que aqui como provavelmente estão nos vendo e vão nos ver depois, nos acessar, meninas jovens que estão começando a elaborar, mulheres mais da meia idade que ainda estão em alguma dúvida ou não, e mulheres já que sabem que não vão ter filhos, não querem ter filhos, mas que talvez faça parte de um processo como esse. A gente pode fazer um grupo grande ou dividir em grupos menores. Aqui tem outros relatos também, que eu sou filha por adoção e sou mãe por adoção. Ai, que lindo! Ana Carolina, que relato. Vamos conversar um dia. E também outro... Aqui, meu filho André chegou com 4 anos e sempre conversamos naturalmente. Que bom esses relatos. Conta um pouquinho, a gente tem poucos minutos, mas da tua história no Fazendo História, no Instituto. Tá. A minha história no Fazendo História é bem longa, né, Cláudia? Ela começa há 13 anos atrás, na verdade. E o Fazendo História, ele é um instituto que trabalha com crianças e adolescentes que estão em acolhimento, né? Então, a gente não trabalha com adoção, né, diretamente, mas com as crianças que estão antes da adoção, né? No cuidado da criança que precisou ser separada da sua família, né? Então, tem muitos projetos, um deles é o Família Acolhedora, né? Mas eu acho que algo interessante de falar é a questão, como o nome diz, da história, né? Então, não é à toa que eu falo da questão da história e da identidade da criança, porque é um mote, né, também do Instituto que, na verdade, é um direito da criança, né? De ter sua história preservada, de ter registro, de saber... E acho que cada vez mais a gente vai pensando que, assim, não é uma escolha dos pais, sabe? Então, é um direito da criança. Então, quando a criança, adolescente, adulto com 18 anos, ela pode ir ver todo o seu processo, né? É bonito isso, realmente. E assim, não é algo para se esconder, né? Porque não é uma vergonha. Não, pelo contrário. É um processo lindo, né? É um encontro, né? Um encontro que foi possível. Exatamente. De alguma forma foi possível um encontro, né? Acho que isso é muito legal. Eu vou aqui começar a agradecer o nosso encontro, a sua energia, toda a tua informação. Espero que a gente possa seguir aí divulgando e passando informação para essas mulheres. Depois eu pego com você indicação de leituras, de filmes, de sites, para fazer um post e a gente conversa num futuro próximo desse encontro mais uma vez, que eu acho que tem mais coisa para falar. Te agradeço muito, Lara. Ai, Cláudia, eu achei que ficou faltando tanta coisa, mas assim, eu indico quem quiser seguir o Instituto Douglas de Adoção, que tem muita informação sobre o tema. Você quer colocar aqui? Vou colocar o perfil? Coloca o perfil.
É sempre um aprendizado ouvir Lara, é mesmo, já vi. Precisamos de mais tempo, não tenho dúvida. Todas as informações que a gente for conseguindo com você, a gente vai passando para as meninas. Vamos marcar outras conversas, porque é um mundo, né? É um mundo de informação, né, Lara? E você tem uma riqueza de experiência, né? Então, informação, doulas de adoção. Você tem uma riqueza de informação e de experiência. Muito rico para quem está nesse processo. Obrigada. E quem quiser, eu vi que acho que tem muitas... Segue aí com as tuas palavras finais. Tá. Não, eu ia falar, Cláudia, cortou um pouquinho, mas assim, quem quiser também, eu vi que tem, né, a Naya, tem um pessoal aqui que está realmente pensando no processo, ou que já adotou, quiser me mandar um inbox, a gente conversa, tá? Fico super disponível também para responder as dúvidas individuais que talvez não caibam numa live. E agradeço muito, né? Acho que, como eu disse, eu não conhecia, né, muito da síndrome, acho que foi... a gente cresce tanto, né, assim, com conhecer outros mundos e outras experiências de mulheres e meninas, e fico muito feliz de poder falar sobre essa possibilidade para a maternidade, né, também. Fico disponível. Vamos fazer o Zoom, Cláudia, quero muito. Bater um papo mais íntimo também com as mulheres, né? Super top. E é isso. Maravilha. Obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite. E seguimos juntas aí fazendo junto com Fazendo História, junto com Lara e divulgando informação e fazendo história aqui no Instituto Rock. Muito obrigada, querida. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.